Graça e paz, povo de Deus, bom dia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome tem poder. Desde já eu declaro a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a tua vida. Assim como Ele nos confiou mais um dia através de Deus Pai, Criador Todo-Poderoso, que só Ele pode manifestar um novo amanhecer sobre mim e sobre você. Então é motivo de nos alegrar se acordamos, se estamos de pé nessa manhã de terça-feira. Aleluia! Há poder no nome de Jesus. Então que você possa reconhecer a grandeza que há em Cristo Jesus, através de Deus em Espírito, aleluia, do qual mesmo se fez presente para nós, enviando o teu Filho. Aleluia, o plano de Deus foi perfeito de ter enviado teu filho na cruz. O plano de Deus foi perfeito, eterno, aleluia, e real, de ter se manifestado em espírito em Cristo Jesus. Como que conhecemos a Deus? Através de Cristo Jesus, o próprio Deus em espírito manifesto em Cristo Jesus. Aleluia. Então que possamos ter a convicção, aleluia, de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo só é um. E que possamos ter também a intimidade e a disponibilidade de estar buscando todos os dias viver sobre a vontade de Deus. Começando com a primeira hora do seu dia, o amanhecer, o despertar. Aleluia, porque é rico, é poderoso, é divino e é milagroso a gente estar de pé mais um dia. E o importante não é estar de pé, não é estar vivo, isso é bom, aleluia, isso é misericórdia, isso é graça divina, isso é poder de Deus sendo manifesto sobre nós, sem a gente fazer nenhum esforço. Eu fui tomado agora, acordado, me colocado de pé, aleluia, sem fazer nenhum esforço. Isso chama misericórdia e bondade, que é infinita e dura para sempre, qual se encontra em Lamentações 3:22. A bondade e a misericórdia do Senhor é infinita, e as causas de não serem consumido e se renova a cada manhã. Ela se fez presente na minha vida e mais o amanhecer. E eu me alegro, aleluia, me encho da alegria do Senhor no meu coração, Ele ter me confiado mais um dia. Porque se o Senhor me confiou mais um dia, isso é um grande resultado, um sinal de que a obra dele sobre a minha vida e a minha casa ainda continua. Então que seja mais um dia que o Senhor Jesus seja o condutor da direção da minha embarcação, do meu barco, da minha casa e da minha família. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15 declara isso para a tua vida. Na primeira hora, no seu primeiro momento, quando Deus te dá mais uma chance, mais uma oportunidade de estarmos aqui. Aleluia. Independente do cenário das coisas exterior, procure preservar o interior, procure preservar a palavra, a presença de Deus dentro do teu interior, a presença do Espírito Santo de Deus. Busque cada vez mais santificação, pureza, se consagre no Senhor e procure se envolver na tua presença para que seus ouvidos fiquem sensíveis e os seus olhos também ficam cada vez mais nítidos, aleluia, cada vez com uma visão ultra HD para você enxergar e viver o que Deus tem para você, amém? Então que possamos reconhecer essa primeira hora do dia como um presente, como um milagre de Deus ter nos colocado aqui. Isso é maravilhoso. O salmista Davi fala que em paz ele deita e dorme. Salmo 3, versículo 5. E o levanta porque o Senhor o sustentou. Deus cuida de nós até quando dormimos, porque o sono é abençoado, o sono é do justo. Salmo 127, aleluia, vai dizer que se o Senhor não edifica a casa, em vão são os que trabalham. Depois, mais para baixo, versículo 3, versículo 4, fala de nós, que adianta nós acordarmos muito cedo, aleluia, para enfrentar a rotina, o trabalho, estar ligado ali nas coisas terrenas, em bens materiais, em nossos afazeres, e dormir muito tarde. O que adianta isso? É como se você estivesse comendo do pão das dores, aleluia, está sacrificando demais e não está vivendo o que está buscando, o que está ali se sacrificando, o que está se dedicando, aleluia, é tudo na colocação de Deus, aleluia. Então o Salomão escreveu o Salmo 127. Imagina, Salomão, um dos homens mais sábios, um dos homens mais ricos da época do mundo, aleluia, escreve que se o Senhor não estiver na obra,
do qual nós às vezes estamos correndo fazendo, em vão está sendo toda aquela construção, aleluia. Mas claro, essa corrida que às vezes você fala que está corrido para isso, está corrido para aquilo, nossa, não deu tempo porque eu estou corrido. Se Deus não tiver em primeiro plano, sendo o centro da tua vida através de Cristo Jesus, essa corrida é vazia. Ah, mas eu estou conseguindo fazer isso, fazer aquilo, mas se Deus não tiver em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, essa corrida está sendo vazia. Então, em tudo que for fazer, aleluia, faça para a glória de Deus. Faça como se o Senhor fosse o senhorio da tua vida, porque Ele é. Ele é o primeiro patrão nosso, Ele é o único que vê o nosso levantar e o nosso deitar. Tudo que você for fazer aqui, eu vou liberar algo aqui da parte do céu, que eu costumo falar sempre para pessoas que às vezes se ferem, se frustram com pessoas aqui da terra. Tudo que você for fazer aqui, aleluia, se você for fazer como se fosse para pessoas humanas, chefe, supervisão, patrão, encarregado, líder espiritual, tudo que você for fazer como se fosse para eles, você vai se machucar, você vai se ferir. Mas se você fazer como se fosse para o Senhor, teu Deus, aleluia, não tem como Ele te ferir, não tem como Ele te trair, não tem como Ele não te ouvir, porque o ouvido dele está inclinado, não tem como Ele não te abraçar, porque a mão dele não está encolhida, Ele vai estar o tempo todo disponível. Então tudo que for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Aleluia. Colossenses 3,17. Seja em ação ou em palavra, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Que seja uma terça-feira abençoada, cheia da graça de Deus na tua vida. Que você possa receber esse presente, esse milagre, aleluia, com toda humildade e quebrantamento, com o coração contrido na primeira hora do teu dia, para que a presença do Espírito Santo seja fluente e flua na tua vida de dentro para fora. Para que você saia da tua casa antes de chegar no teu trabalho ou no teu destino, aleluia, com a presença nítida da luz do Espírito Santo de Deus na tua vida, para que onde você colocar a planta do teu pé, lugares sejam iluminados, pessoas sejam tocadas, libertas e consoladas através da presença de Deus na tua vida. É para isso que Ele nos enviou. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura, pregar e ensinar. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Seja uma flecha, seja um canal de bênção na mão de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Irmãos, estou meditando na carta de João. Apóstolo João, apóstolo do amor. O apóstolo que reclinou a tua cabeça sobre o peito do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo do qual viveu mais que todos os apóstolos ali, foi um dos últimos, né? Que permaneceu com Cristo até o final. E teve uma intimidade com Jesus fora do normal. Teve uma revelação também no livro de Apocalipse, que Deus escolheu ali o apóstolo João para testificar e nos trazer, né, essa revelação do livro de Apocalipse através de apóstolo João, a visão da ilha de Patmos. Enfim, que privilégio, louvado seja Deus. E antes de eu ir para o texto do qual o Senhor me colocou, eu quero te trazer à memória a sua identidade, do que o apóstolo João, da parte do Senhor Jesus Cristo, através de Deus Pai, nos lembra aqui um detalhe muito importante. 1 João capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filho de Deus. Ele se maravilha de ver o amor do Pai, do plano que Deus criou através de Jesus e nos tornando filhos de Deus. Outroras pecadores, imundos, condenados, e ele se maravilha de outrora o resgate, o Senhor e Salvador Jesus Cristo ter vindo, e através de tudo isso somos chamados filhos de Deus. Vede quão grande é o amor do Pai para conosco. Aleluia! Que fossemos chamados filhos de Deus. O apóstolo João, ele se maravilha em trazer a memória do plano perfeito de Deus de nos colocar, aleluia, na verdadeira videira, nos enxertar como os cordeiros da graça divina e ser chamados filhos de Deus. Pecador sendo chamado de filho de Deus. Que privilégio é esse? Reconheça a tua identidade, reconheça o plano da salvação sobre a tua vida e não deixa isso sair por água abaixo. Isso você tem que abraçar. Se ainda você não abraçou esse plano de salvação sobre a tua vida, ainda não é chamado filho de Deus, porque somos chamados filhos de Deus através de Cristo Jesus. Aleluia. Se você ainda não é chamado filho de Deus, é sinal que você não rendeu a tua vida a Cristo Jesus.
Amém? Então existe um plano sobre a tua vida, para que você se enquadra nessa maravilha de ser chamados filhos de Deus. Independente do que você faz atualmente, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todos os pecados. Apóstolo João se maravilha em ver o amor do Pai que nos concedeu a ser filhos de Deus. Em Efésios 2 vai dizer que mesmo nós em transgressões, atolado no pecado, outrora nossos irmãos, aleluia, antes de Cristo vir, mesmo assim Deus resolveu mandar teu filho. Vai, Jesus, aleluia, porque eles não vão conseguir. Deus não esperou que nós se achegássemos a um ponto de que depois Ele mandasse o Filho. Não, Ele mandou o Filho primeiro para que nós se achegássemos a Ele. Aleluia! Louvado seja Deus. Se alegre por isso, irmão. Se alegre se você ainda não está, nesse corpo, se ainda você não faz parte do corpo de Cristo, se ainda você não morreu para a sua identidade velha, para o teu eu, que seja uma nova oportunidade hoje de você deixar a tua velha natureza e seguir como uma nova criatura, recebendo Jesus na tua vida como o único suficiente Salvador da tua alma. Amém? Primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 3 até o 6, em nome de Jesus. Aleluia. E o tema dessa mensagem que o Senhor está falando comigo desde ontem, eu meditando nessas cartas de João, a identidade de um cristão. Como saber